A paz do Senhor a todos, meus queridos amados. Estamos hoje, então, mais um dia, no dia 57, e vamos fazer mais uma leitura da nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 19, 20 e 21. Vamos em frente, então? Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 19. As cidades de refúgio. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar as nações cuja terra dará a vocês, e quando vocês desalojarem essas nações e morarem nas cidades e nas casas deles, separem 3 cidades no meio da terra que o Senhor, seu Deus, dará a vocês, para que dela tomem posse. Preparem o caminho e dividam em 3 partes a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará por herança. E isto será para que nela se refugie todo homicida. Este é o caso do homicida que nela se refugiar, para que salve a sua vida. Aquele que involuntariamente matar o seu próximo, a quem não odiava. Assim, se alguém entrar com o seu próximo na floresta para cortar lenha, e manejando com o impulso do machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo e este morrer, aquele homem poderá se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. Isto para que o vingador do sangue não persiga o homicida. Quando ficar furioso e o alcance por ser longo o caminho, e lhe tire a vida, porque não merece morrer, pois não o odiava. Portanto, ordeno a vocês que separem 3 cidades. Se o Senhor, seu Deus, ampliar o território de vocês, como jurou aos pais de vocês, e lhes der toda a terra que prometeu a eles, desde que vocês guardem e cumpram todos esses mandamentos que hoje lhes ordeno, amando o Senhor seu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então vocês devem acrescentar mais 3 cidades além dessas 3, para que não se derrame sangue inocente na terra que o Senhor seu Deus lhes está dando por herança, pois vocês seriam culpados da morte de homens inocentes. Mas se houver alguém que odeia o seu próximo, arma-lhe cilada, levanta-se contra ele e o mata, e então se refugia numa dessas cidades, os anciãos da sua cidade mandarão tirá-lo dali e entregá-lo na mão do vingador do sangue, para que seja morto. Não olhem para ele com piedade, pelo contrário, exterminem de Israel a culpa do sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. A respeito das divisas e das testemunhas, não mudem os marcos de divisa do seu próximo, que os antigos fixaram na herança de vocês na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, que dela tomem posse. Uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar a testemunha falsa contra alguém para o acusar de alguma transgressão, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes examinarão o caso com cuidado e, se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, receberá o castigo que tinha em vista para o seu irmão. E assim exterminarão o mal do meio de vocês, para que os que ficarem ouçam, temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal do meio de vocês. Não olhem para ele com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Capítulo 20. A respeito da guerra. Quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos e virem carros de guerra e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles, pois o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, dizendo: Escute, povo de Israel, hoje vocês estão se preparando para lutar contra os seus inimigos. Que o coração de vocês não desfaleça. Não tenham medo, não tremam, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha, e vai lutar por vocês contra os seus inimigos, para que vocês sejam salvos. Os oficiais falarão ao povo, dizendo: Existe aqui entre nós alguém que construiu uma casa nova e ainda não a consagrou? Volte para casa, para que não morra na batalha, e outro tenha de consagrar a casa. Existe aqui entre nós alguém que plantou uma vinha e não colheu as uvas?
Vá, volte para casa, para que não morra na batalha e outro venha desfrutar da vinha. Existe aqui entre nós algum homem que contratou o casamento com uma mulher e ainda não a recebeu como esposa? Vá, volte para casa, para que não morra na batalha e outro homem a receba como esposa. E os oficiais continuarão a falar com o povo, dizendo: existe aqui entre nós algum homem medroso e de coração tímido? Vá, volte para casa, para que os seus irmãos não acabem ficando com medo também. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para que fiquem à frente do povo. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para lutar contra ela, apresentem-lhe primeiro uma proposta de paz. Se a resposta é de paz e os moradores abrirem os portões, todos os que estiverem na cidade serão sujeitos a trabalhos forçados e passarão a servir vocês. Porém, se eles não fizerem paz com vocês, mas declararem guerra, então vocês devem sitiar a cidade. E o Senhor seu Deus a entregará na mão de vocês, e vocês devem matar com a espada todos os do sexo masculino que houver na cidade. Mas vocês podem ficar com as mulheres, as crianças, os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo. Podem desfrutar o despojo dos inimigos que o Senhor seu Deus entregou a vocês. Façam assim com todas as cidades que estiverem longe de vocês, que não forem das cidades desses povos. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor seu Deus lhes dá como herança, não deixem ninguém com vida. Pelo contrário, como o Senhor seu Deus ordenou, vocês devem destruí-las totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que essas nações não ensinem vocês a fazer segundo as suas abominações, que fizeram aos seus deuses, pois vocês estariam pecando contra o Senhor seu Deus. Quando sitiarem uma cidade por muito tempo, lutando contra ela para a tomar, não destruam as árvores, cortando-as com o machado, porque vocês podem comer dos seus frutos. Por isso, não cortem as árvores. Será que as árvores do campo são pessoas, para que sejam sitiadas por vocês? Mas as árvores cujos frutos vocês sabem que não são comestíveis, essas vocês podem derrubar e cortar, para com elas cercar a cidade que está em guerra contra vocês, até que seja conquistada. Capítulo 21. A expiação por morte, cujo autor é desconhecido. Se na terra que o Senhor seu Deus lhes dá para que tomem posse dela, alguém for achado morto, caído no campo, sem que saiba quem o matou, os anciãos e os juízes devem sair e medir a distância entre o morto e as cidades ao redor. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha do rebanho que ainda não tenha sido usada no trabalho, nem puxado com o jugo, e a trarão a um vale de águas correntes, que não foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale desnucarão a novilha. Então se aproximarão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor, o Deus de vocês, os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor e por sua palavra decidirem toda a demanda de todo caso de violência. Todos os anciãos dessa cidade, mais próxima do morto, levarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram quem o derramou. Perdoa o teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel. E a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim, vocês eliminarão a culpa do sangue inocente do meio de vocês, pois farão o que é reto aos olhos do Senhor. A respeito da mulher prisioneira, quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos, e o Senhor seu Deus os entregar nas suas mãos, e vocês fizerem prisioneiros de guerra, se algum de vocês vir entre eles uma mulher bonita, gostar dela e quiser tomá-la por esposa, deve levá-la para casa, onde ela rapará a cabeça, cortará as unhas e trocará a roupa que estava usando ao ser capturada. Ela permanecerá em casa e ficará de luto pelo pai e pela mãe durante 1 mês. Depois disso, você pode tomá-la, você será o seu marido e ela será a sua mulher. E se você não gostar mais dela, deixe que ela vá para onde quiser. Você não pode vendê-la por dinheiro nem maltratá-la porque a humilhou.
o direito do primogênito. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem não ama, e as duas lhe derem filhos, e o primogênito for da que ele não ama, no dia em que repartir a herança entre os filhos, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da que ele não ama, e que é de fato o primogênito. Pelo contrário, deve reconhecer por primogênito o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe dobrada porção de tudo o que possuir, porque aquele é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. O direi a respeito dos filhos desobedientes. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz do seu pai, e nem à voz da sua mãe, mesmo quando castigado, não lhes dá ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, junto ao portão daquele lugar, e dirão: este nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Todo Israel ouvirá e temerá. Os cadáveres devem ser tirados do madeiro. Se alguém tiver cometido um pecado, que é passível de pena de morte, e tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança. Terminamos então mais um dia. Amanhã retornamos então com Deuteronômio de 22 a 24. Fiquem todos com Deus, um dia maravilhoso a todos, abençoado por nome de Jesus. Amém. Senhor, Tu és justo em todos os Teus caminhos e misericordioso em tudo o que fazes. Hoje eu me prostro diante de Ti, Senhor, reconhecendo que preciso da Tua direção para viver com equilíbrio entre a justiça e a graça. Ensina-me a falar a verdade, a fugir da mentira e nunca levantar falso testemunho contra o meu próximo. Pai, ajuda-me a perdoar como Tu perdoas e a agir com compaixão, mesmo em tempos de conflito. Dá-me coragem para enfrentar as guerras da vida, lembrando que Tu estás comigo e pelejas por mim. Livra meu coração da vingança e da violência, que a Tua sabedoria me guie em cada decisão, e que minha família ande nos caminhos da honra, do respeito e da santidade. Abençoa minha casa, meus relacionamentos e os líderes da nossa nação, para que hajam com verdade e temor diante de Ti. Isso pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.